eu vou falar um pouco da nossa experiência, né, como as Ilhas Cagarras, como um ponto de esperança, um hotspot. E eu queria tirar essa tela aqui de cima, né? Deve estar atrapalhando, mas eu não sei como faz isso. Aline, essa tela é só você ver, mas aí pode Tá. retirar. Pode ou arrastar para outro lugar, ou pode clicar numa abazinha que tem no canto direito dessa tela, e tem como remover. Se só eu vejo, ela vai ficar aqui em cima mesmo. Okay. Tá bem. Tá, obrigada. E, bom, para começar, aí, falando dos hotspots, puxa vida, não está passando o slide. Vocês estão vendo o próximo slide ou não? Ainda não, só o slide de abertura. Agora parou geral. Quando a gente testa, funciona tudo perfeitamente. Quando é para valer, nada funciona. Né? Essa é a famosa lei de Murphy. Vamos tentar novamente. Pronto. Para começar, então, falando dos hotspots, não posso deixar de falar, principalmente da doutora Silvia Earle, né? Acredito que muitos de vocês conheçam. Se vocês não conhecem, busquem conhecer. Ela é uma inspiração enorme. Assim, eu já sou de uma outra geração, na minha época ainda, do Jacques Cousteau, com um gorrinho vermelho. A doutora Silvia Earle é uma figura bastante expressiva e carismática, sempre com uma gola rolê, um casaco azul, então é facilmente reconhecida. Mas é uma pessoa assim que é referência hoje em conservação marinha, né? Ela já teve diversas conquistas aí. Recentemente foi aniversário dela, de 86 anos. Mas além de andar em submarinos e ser a primeira pessoa a explorar profundidades, assim, ela foi a primeira mulher cientista chefe da NOAA, que é o Departamento de Oceanografia de Pesca daqui dos Estados Unidos, a primeira exploradora residente da National Geographic Society, e foi considerada pela revista Time a primeira heroína do planeta. Então, ela tem realmente diversas conquistas aí, e inquestionável o poder de inspiração que ela tem para a conservação marinha, né? E eu convido vocês que ainda não tiverem assistido o filme sobre a vida dela, Mission Blue. E uma outra conquista que ela teve foi o prêmio TED, o TED Talk, que ela tinha um desejo. Então, esse prêmio, ele premia desejos importantes, assim. E esse desejo da Silvia era realmente criar uma rede de proteção dos mares, de conservação marinha, através do reconhecimento desses hotspots, que são, então, em português, ponto de esperança, que são candidaturas feitas pela própria comunidade local, né? Então, vou falar um pouquinho mais para frente dos hotspots, mas aqui a página principal da aliança Mission Blue. É uma aliança mundial, né, internacional, que tem um esforço enorme para a conservação marinha. Então, a ideia é criar um trabalho de fortalecimento e criação de uma rede de parcerias em torno de áreas marinhas protegidas. E uma das... o que não está passando? Pronto. Uma das estratégias de conservação do Mission Blue é justamente a criação desses hotspots, o reconhecimento de hotspots, que são os pontos de esperança. E o que são esses pontos de esperança? São locais que são cientificamente considerados como críticos para o sistema do oceano, né, para a saúde do oceano. E eles são reconhecidos através dessa aliança internacional Mission Blue. Tá? O hotspot, uma vez você sendo considerado um hotspot, reconhecido como um hotspot, o local, não é a pessoa, né? O local sendo reconhecido como um hotspot, como um ponto de esperança, ele vai fazer parte de uma rede enorme de parcerias e conta com um fortalecimento muito grande do próprio Mission Blue e desses parceiros. Então, o Mission Blue é uma rede muito grande, com alta atuação dentro das mídias, da internet. Então, ela facilita você comunicar sobre o que é esse hotspot, o que é esse local especial, por que ele é tão especial, por que a gente precisa proteger ele. Né? Ao mesmo tempo, você pode pleitear para que tenham expedições científicas para esse local. Então, a própria Silvia Earle pode, né, isso aí seria uma sorte enorme, ter a Silvia Earle indo numa expedição num local desse, né? Que a gente, com certeza, vai tentar que ela vá até as Ilhas Cagarras, lá no Rio. Mas, enfim, ela facilita uma série de parcerias e até aconselhamento do board científico deles, né,
porque eles têm um comitê científico para ajudar a resolver questões locais, ao mesmo tempo conversar com políticos. Eu não sei se vocês lembram, em 2017, se eu não estou muito enganada, na época da criação do monumento do arquipélago de São Pedro e São Paulo e de Trindade e Martim Vaz. A doutora Silvia ela veio ao Brasil e foi diretamente, na época era o presidente Temer, né? Então ela ajudou muito nesse pleito, né, mostrar a importância da proteção desses locais. Então, isso é só um exemplo bem claro que aconteceu aqui no Brasil, né? Então, hoje são quase 140 hotspots no mundo, né? E aí você vai principalmente encontrar aí esses grandes paraísos, como a Grande Barreira de Corais, as Ilhas Galápagos, Ilhas Coco, Caribe, enfim, muitos locais, e no Brasil a gente tem 2. O primeiro foi o arquipélago de Abrolhos, né, o Banco de Abrolhos, na verdade, e o segundo que a gente conseguiu aí, assim, reconhecimento das Ilhas Cagarras, agora em abril de 2021. Esses hotspots, eles podem ser grandes, podem ser pequenos, eles já podem estar protegidos por uma unidade de conservação. Ou ainda não, ou pode ser aquele local que você acha que é muito importante e que você gostaria que aquilo ali realmente virasse uma área marinha protegida, uma APA, enfim, o que você acha que realmente seria algo que você pudesse estar ajudando a proteger. Mas uma coisa que todos eles têm em comum, independente de ser um paraíso, grande, pequeno, protegido ou não, é que todos eles precisam gerar o quê? Esperança. Esperança para o mundo, esperança para as pessoas, e por isso que eles se chamam, então, hotspots. E uma das grandes diferenças da nomeação, do reconhecimento do hotspot, é que os embaixadores do hotspot é a própria comunidade local. Ela não é um reconhecimento como um patrimônio da humanidade, da Unesco, que é o próprio governo que pleiteia a candidatura e faz. Os hotspots, quem submete a candidatura é a própria comunidade local. Pode ser um cientista, ou pode ser um professor, pode ser um pescador, pode ser alguém que tem algum lugar especial e acha que merece, que precisa proteger, que quer chamar a atenção para aquilo ali. E uma coisa muito importante são as parcerias locais. Por quê? Porque o Mission Blue, ele não quer que você proteja aquele lugar sozinha. A Aline foi lá e queria proteger as Ilhas Cagarras e foi lá sozinha e beleza, ótimo, vou proteger isso aqui. Não, você tem que mostrar que aquilo ali é de comum acordo com a comunidade. A comunidade toda entende que precisa proteger aquele local. Então, as parcerias locais são muito importantes num processo como esse. E todos os hotspots, eles têm que atender a critérios científicos. Não é só porque ele é um lugar especial do coração, mas ele realmente precisa mostrar que ele é fundamental para a saúde do ecossistema, do oceano como um todo. Então, ele tem que atender a alguns critérios científicos que são analisados pelo Conselho do Mission Blue, da UCN e de algumas ONGs, como a TNC, né, a Conservation International, e várias outras entidades aí científicas que fazem parte desse comitê, que se reúne 2 vezes por ano e analisa as candidaturas. É quase como se fosse uma candidatura para a Olimpíada, assim, sabe? E beleza, mas e aí, as Ilhas Cagarras? Falei do Mission Blue, falei do hotspot, as Ilhas Cagarras onde entram nisso tudo? Bom, para eu falar das Ilhas Cagarras, eu preciso contar uma história paralela. E aí vocês me permitem contar um pouco sobre o Projeto Ilhas do Rio. O Projeto Ilhas do Rio é uma iniciativa do Instituto Mar Adentro, que é uma ONG também. E em 2010, a gente criou, né, nasceu essa ideia do Projeto Ilhas do Rio justamente quando as Ilhas Cagarras se tornaram um monumento natural. O monumento natural é uma unidade de conservação e proteção integral, né? Ela é a primeira unidade de conservação e proteção integral da cidade do Rio de Janeiro, marinha, né? Uma UC marinha. E naquela época, quando foi criado, praticamente não tinha esse conhecimento nenhum. A gente até brincava que a gente conhecia muito mais de Fernando de Noronha, eu mesma fiz meu mestrado e doutorado lá, Atol das Rocas, enfim, todo mundo sabia muito mais dessas ilhas oceânicas do que o próprio quintal de casa, que o nosso grupo é praticamente todo do Rio de Janeiro. Então, tinha uma carência de dados
enorme da biodiversidade local. E aí a gente começou esse trabalho com um levantamento de toda a fauna e flora terrestre e marinha dessa nova unidade de conservação. E desde então, com mais de 10 anos de atuação que esse projeto tem, a gente trabalha em parceria com o ICMBio, buscando entender quais são as maiores necessidades de informações para gestão e manejo dessa própria do monumento natural, né? Então, a gente vem trabalhando aí, já é a quarta fase que a gente está aí do projeto Ilhas do Rio. E como que a gente trabalha, né? Principalmente com pesquisas e monitoramentos de longa duração para gerar subsídios, né? Informações, dados técnicos científicos que vão ser subsídio para os órgãos gestores, para os órgãos tomadores de decisão para a proteção das Ilhas do Rio, especialmente o Monumento Natural das Ilhas Cagarras. Mas, ao mesmo tempo, a gente trabalha toda uma área de mobilização social e educação ambiental. Então, todos os dados que são gerados por essas pesquisas e monitoramentos, eles são retornados para a sociedade, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande de conscientização sobre a importância da preservação ambiental, um foco muito grande no monumento natural, mas a gente trabalha o ambiente marinho de forma geral. E também despertar ali, principalmente nas crianças, né, na educação ambiental infantil e do ensino fundamental, despertar esse interesse pela preservação do meio ambiente e muito hoje em dia a gente tem trabalhado bastante com a poluição marinha e busca de soluções socioambientalmente corretas para esses problemas, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é a orla do Rio de Janeiro, aqui tem a praia de Copacabana, a praia de Ipanema, e esse azulzinho, então, são as Ilhas Cagarras. Mas a gente não foca só nessas ilhas, a gente tem um trabalho nas ilhas do Grande Rio, né? Principalmente a metrópole, né? A capital ali, mas a gente vai até as Ilhas Maricais, que são já ali no município de Niterói. E aqui são uma listagem enorme, como eu falei para vocês, são mais de 10 anos de pesquisas aí, tem esse inventário gigante de coisas que a gente já fez, né? Os amarelinhos são as pesquisas que estão atualmente acontecendo, tá? E do lado direito aí da tela são as atividades de educação ambiental e educomunicação que a gente faz. Então, a gente tem um trabalho muito grande, como eu falei, de levar essas informações que são geradas pelas pesquisas para a sociedade e, ao mesmo tempo, também trabalhar toda essa questão da importância da preservação ambiental e dos impactos de poluição marinha em busca de soluções ecologicamente e socialmente corretas, né? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, são algumas linhas de pesquisa que a gente tem, a restauração ecológica, né, na parte terrestre ali, com reflorestamento de uma das ilhas do Monumento Natural. Então, a gente faz um trabalho de erradicação de uma espécie exótica, que é o capim-colonial, e faz o reflorestamento com espécies nativas. A gente tem um trabalho muito grande de monitoramento de peixes recifais, monitoramento também de baleias e golfinhos, né? Ano passado, a gente iniciou também um monitoramento inédito de tartarugas marinhas na região das Cagarras e um diagnóstico da fauna terrestre, da mastofauna terrestre, né, os mamíferos marinhos, porque a gente tem, em uma das ilhas, ela é colonizada por uma espécie exótica, que são os ratazanas, não sei se dá para ver aqui, dentro da gaiola tem um rato bem aqui dentro, na Ilha Comprida, e, ao mesmo tempo, a gente tem levantado quais são as espécies que ocorrem lá da fauna nativa, porque para você fazer um trabalho de erradicação da fauna exótica, você precisa conhecer a fauna nativa para poder fazer esse controle sem exterminar quem devidamente deve estar lá. E aí, como eu falei para vocês, toda a parte de mobilização social e de educação ambiental, a gente trabalha com exposições, mutirão de limpeza, trabalho direto com as atividades escolares, né, dentro do município, do estado, escolas públicas e particulares. E aqui a gente se adaptou, né, bastante aí a questão da pandemia. Hoje, se tiver algum professor aí online e queira conhecer um pouco mais das atividades, a gente consegue levar essas atividades para o Brasil inteiro. Muitas das nossas atividades elas estão síncronas e assíncronas online, muito material mesmo disponível na internet, como essa peça sobre poluição marinha. Tá, mas e aí, Aline? Você já falou um monte, cadê as Ilhas Cagarras? Onde estão isso aí tudo, né? Então, eu vou pedir licença para vocês, porque imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Então, eu vou botar um videozinho, espero que passe bem, não tem problema.
e depois eu volto, são 3 minutinhos só. Cadê vídeo? Aqui. O vídeo tem som ali? Certo. Eu acho que vocês não devem estar escutando o som, que eu esqueci de apertar a caixinha para sair o som, mas era só uma música. Aqui, dá para ler a legenda? Oi, oi. Voltei. Gente, mil desculpas. Ontem eu treinei, eu tinha que ter apertado uma caixinha para sair o som, não saiu. Mas depois eu posso botar aqui no chat também o link para o vídeo. Mas eu acho que deu para ver, né, gente? Desculpa aí o som, mas é isso, era só uma musiquinha. João, vocês estão vendo aí bem minha apresentação? Só para eu... Ótimo. Estou falando aí sozinha. Tá dando para enxergar. Legal, então eu vou dar sequência aqui. Então, gente, então, assim, e as Ilhas Cagarras? Então, por que eu contei essa história do Projeto Ilhas do Rio? Porque justamente com base nas informações que a gente já tinha levantado aí do Projeto Ilhas do Rio, quando como eu falei, eu trabalho na parte de gerenciamento do projeto, busca de parcerias, muita questão de captação de recursos. E aí tive contato maior com o Mission Blue e com a questão da nomeação do HubSpot e vi que as Ilhas Cagarras, elas praticamente atendiam todos os critérios de candidatura. Para ser um HubSpot, para ser considerado um HubSpot. Você fala, poxa, mas caramba, e do lado de Austrália, Maldivas, aquele monte de paraíso. Eu falei, pois é, realmente tinha e tem.
Então, eu destaquei alguns pontos aqui, que seriam critérios como esses, como o habitats e processos ecológicos representativos. Então, nas Ilhas Cagarras, elas é onde tem um dos maiores linhais de fragata e atobá marrom do Atlântico Sul. As Ilhas Cagarras e Alcatrazes, em São Paulo. As Ilhas Cagarras também têm remanescentes da Mata Atlântica. Então, em uma das ilhas, a Ilha Redonda, que é a ilha mais alta, a gente encontrou espécies que, no continente, estão extintas. Então, seriam áreas mais pristinas possíveis da Mata Atlântica, ali a 5 quilômetros da Praia de Ipanema, né? Então, as Ilhas Cagarras são muito próximas ao continente, ao Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, ela tem uma série de características muito importantes ali para o ecossistema local, né? Então, além disso, essa aqui é a Ilha Redonda, que eu estava falando para vocês, é a ilha mais alta, ela parece uma baleia. Não sei se alguém já foi no Rio aí, mas a gente consegue ver muito fácil aí essa ilha. E no alto dessa ilha, como eu estava falando, tem uma espécie de planta que no continente ela está extinta. Então, ela tem a Mata Atlântica desse fragmento aí, né, desse remanescente da Mata Atlântica, ela tem características muito prístinas. E, além disso, a gente encontrou, em 2011, um sítio arqueológico. A gente encontrou uma série de artefatos líticos, né, de pedra e de cerâmica no alto dessa ilha. São quase 240 metros de altura, é uma ilha bem alta, muito difícil de acessar. E a gente encontrou, então, esses artefatos ecológicos que depois a gente tombou ele como um sítio arqueológico no IPHAN e datou esse sítio ainda da época do período pré-colonial, ainda antes da chegada dos portugueses, né? Indo um pouco mais para a parte biológica, voltando, então, ela tem uma alta diversidade de espécies, e aí a gente inclui espécies que são extremamente raras. Essa pererequinha aí é uma perereca de bromélia, que ela é nova para a ciência, foi descoberta lá. Nas ilhas, mesmo na parte subaquática, a gente tem aí espécie de cames, né, de donzelinhas, uma espécie também de moreia, que também são espécies que estão sendo descritas, espécies endêmicas que só ocorrem lá, muitas espécies ameaçadas de extinção também, né? Até o lambaru, né, o tubarão-lixa, ele também estava descrito como extinto para o município do Rio de Janeiro, ele já foi encontrado nas Ilhas Cagarras. Ele tem uma alta importância econômica para a região, várias espécies que são alvo da pesca, como polvos, lagostas, cavaquinhas, espécies também importantes para fármacos, né, produção de remédios, como algas e esponjas. E também tem o que a gente chama lá a fofofauna, né, a fauna carismática. E eu botei o exemplo das tartarugas e das baleias e golfinhos, aí uma foto de um filhote de golfinho flipper, que é uma área de criação também de filhotes, né? Mas a gente tem cavalos marinhos, meros, eu ainda não tive essa sorte de ver o mero, mas assim, na região em si, no entorno da área, tem registro de meros, né, várias espécies aí, que são consideradas aí como fauna carismática também. E a presença de um corredor migratório que a gente confirmou recentemente, aí, em junho. Então, aí um grande corredor migratório, que as baleias jubartes, então, quando elas estão no caminho para Abrolhos, um dos primeiros lugares que elas aportam seria o Rio de Janeiro, ali, especialmente próximo às Ilhas Cagarras, e elas chegariam mais próximo à costa nessa região e depois sobem como um corredor, uma fila indiana enorme de baleias subindo aí o litoral para se reproduzir nas águas quentinhas de Abrolhos, né? Então, são locais muito, muito importantes. Mas, além disso, são muito importantes também para a economia local, né? Então, é um local de altíssima beleza cênica, por isso que é considerado um monumento natural. É lindo, é muito bonito ver de longe e, ao mesmo tempo, quando você está lá, ver a vista do Rio de Janeiro é uma das mais bonitas para mim. Então, ele tem um alto potencial para um turismo ecológico, né? Desde mergulho mergulho de scuba, tem escalada, fotografia contemplativa, o pessoal consegue ir remando para essas ilhas, são 5 quilômetros só de distância, vários passeios de barco, e, ao mesmo tempo, a região no entorno é uma área de pesca, tanto para pesca artesanal quanto para pesca industrial, né? Então, realmente tem uma alta importância aí. Mas, apesar de todos esses atributos positivos, por ser muito perto da cidade do Rio de Janeiro, ela sofre com muitos impactos, né? Então, não sei se tem alguém aí que conhece o Rio, a Praia de Ipanema,
tem o emissário submarino de Ipanema, né? Essa foto da direita, se vocês perceberem, tem 2 tonalidades de cor, uma tonalidade de cor mais marrom, é a água do emissário submarino de Ipanema, que sai praticamente sem tratamento de esgoto nenhum, só tratamento sólidos grandes. E isso sai a 1 quilômetro de distância da ilha de Palma, que é essa primeira ilha que vocês estão vendo aqui na foto da esquerda. E pelo outro lado, a gente tem aqui essa foto com alguns sacos de lixo aí. Isso aí foi um dos primeiros cleanups que a gente fez nas Ilhas Cagarras. Então, tem muito lixo sólido, flutuante, como garrafas PET, madeira, tudo, muito vindo da Baía de Guanabara, né? Que a Baía de Guanabara é um grande estuário que junta aí 16 municípios no seu entorno, e muito lixo vem aí de flutuando a partir da maré, vindo aí dessa região. E justamente pensando de que o mar não tem barreiras e que não adianta a gente proteger só as Ilhas Cagarras, a gente tem que ver o todo. A nossa proposta para o HopeSpot ela foi muito maior do que só a unidade de conservação. Então, a gente fez uma série de parcerias, ali, principalmente uma com o Projeto Verde Mar, que trabalha ali em umas unidades de conservação municipais na entrada da Baía de Guanabara, para fortalecer essa proposta. Inserimos, então, as praias da Zona Sul, Copacabana, Ipanema, para poder também pegar essa questão da poluição que vem das praias, das línguas negras, enfim, toda a questão da mobilização social que precisa ser feita aí nesses locais, a entrada da Baía de Guanabara e o emissário submarino. Então, você vê que é um polígono enorme e o que está em destaque verdinho aí no meio são as Ilhas Cagarras, né? E aí, o que a gente pensou, né? Então, eu falei assim, poxa, quando eu estava falando com vocês, tem a Austrália, tem Galápagos, e as Ilhas Cagarras tem isso tudo, mas quando você compara, assim, em termos de biodiversidade, o triângulo, né, dos corais e tudo, como que a gente iria montar uma candidatura e um enredo para dizer que aquilo ali gera esperança? Porque, como eu falei para vocês, precisa dar esperança para as pessoas e para o mundo. Então, qual foi a narrativa que a gente fez? A narrativa foi justamente que as Ilhas Cagarras são um refúgio da biodiversidade, a 5 quilômetros de uma das maiores metrópoles do mundo. Então, apesar de estar perto de uma metrópole que tem toda a questão dos impactos de esgoto, dos impactos de lixo, da quantidade de pessoas que vão lá e visitam, enfim, ele é um refúgio da natureza. Ele é um exemplo de resistência da natureza perante uma série de impactos. Então, ela é uma inspiração no sentido que, gente, olha, isso aqui não é só um mundo. Vários outros locais podem ser dessa maneira. Então, essa narrativa que a gente criou foi para inspirar as pessoas a mergulharem, conhecerem os locais e buscarem a proteger. Porque mesmo na frente do Rio de Janeiro, com esse monte de impacto, olha a biodiversidade que a gente tem ali. Então, é um exemplo de resistência, um refúgio da biodiversidade. E é a esperança que a gente consiga e possa achar outros locais como as Ilhas Cagarras no mundo. E, ao mesmo tempo, a gente quer que ele seja um exemplo de resiliência. Por quê? Porque a gente tem todo um trabalho de mobilização social, um trabalho junto com os políticos, com a política local, né? Buscando justamente o quê? Reverter, ou minimamente diminuir esses impactos, essas ameaças que estão pressionando aí o ecossistema local. E a gente acredita que, uma vez a gente diminuindo, que não é possível, gente, um emissário submarino a 1 quilômetro de Ipanema, 1 quilômetro de distância das ilhas, jogar esgoto praticamente in natura. Não é possível que em 2021 a gente tenha língua negra na praia. Não é possível. Há muito tempo atrás a gente não sabia dos impactos que existiam, mas hoje a gente tem conhecimentos, tem tecnologia. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que mobilizar as pessoas, a gente tem que mobilizar a política local, justamente buscando alternativas para diminuir minimamente aí essas, se não extinguir totalmente, mas minimamente diminuir e buscar que essa natureza toda ela vá retornando aos poucos ao seu estado mais natural possível. Então, você imagina que as Ilhas Cagarras, desse jeito, ela já tem uma grande diversidade, imagina se a gente continuar diminuindo aí esses impactos.
como a Baía de Guanabara também. Então, a gente quer que isso sirva de inspiração, que sirva de um modelo, um caso de sucesso de mobilização social, para que a gente possa pressionar os nossos governantes também a ter esse olhar mais voltado para o ecossistema local, para os oceanos, e muito aí pensando alinhado também na década do oceano. Então, a esperança de que a gente possa reverter esses impactos e trazer esses ecossistemas locais para uma condição mais natural possível, né? Então, em abril de 2021, as Ilhas Cagarras foram reconhecidas, a gente fez essa candidatura, eu sou uma dos champions, né, dos embaixadores, junto com o Caio, que é do Projeto Verde Mar. Em 2016, abril de 2021, as Ilhas Cagarras foram reconhecidas aí, com uma alta visibilidade nacional e internacional. Aqui um dos pontinhos, como eu falei para vocês, um dos pontinhos aí do site do Mission Blue é justamente Cagarra Islands and Surrounding Waters, né? Então, é aquele polígono grande que eu apresentei agora. Mas e aí? Bom, enfim, me tornei um ponto de esperança no mundo. E aí? E aí, justamente isso. As Ilhas Cagarras, elas saem daquele ambiente, assim, que é mais conhecido localmente pelo Rio de Janeiro, né, pela população local, e aí ela vai ganhando o Brasil e ganha o mundo, porque a gente cada vez mais consegue falar com as pessoas, a gente cada vez mais tem impacto e entrada, tanto em mídias, jornais, mídias sociais, mas os próprios governantes, eles passam a ter um olhar diferenciado para o local que você está falando, porque ele tem um reconhecimento muito forte aí de uma aliança altamente também reconhecida aí internacionalmente. Então, você passa a fazer parte dessa grande rede aí de hope spots no mundo, de pontos de esperança. Tem um impulsionamento, uma alavancagem aí dessa comunicação sobre o local, da importância e por que precisa ser preservado. E você se fortalece nisso, você se fortalece no seu diálogo e no seu discurso. E um dos exemplos aí, se vocês acompanharem depois nossas redes sociais, é a criação do Santuário Marinho, que está para sair ainda esse mês, se tudo correr bem. E foi justamente uma das propostas que foram incluídas dentro do Hope Spot, da proposta do Hope Spot, que o governo local, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, olhou com olhos diferenciados e aquele projeto que estava mais no papel começou a sair do papel e, se tudo correr bem aí, até o final do mês ele vira decreto e a gente criou um santuário local no Rio de Janeiro. Então, a mensagem que eu queria deixar, gente, para vocês é: mergulhe, se molhe as escamas, molhe as peles, mergulhem, pesquisem, conheçam, descubram, divulguem os conhecimentos de vocês, mobilizem as pessoas e protejam esses locais. Então, esse local especial, que você considera especial, que esse conhecimento muitas vezes é guardado nos artigos científicos ou guardado dentro das instituições, esse seu lugar especial também pode ser um ponto de esperança, porque você pode ser um embaixador, você pode levar esse conhecimento aí e levar a proteção desse local, que foi o que aconteceu com as Ilhas Cagarras. Então, eu deixei aqui os dois links, né, o link do Mission Blue e o link direto para o Hope Spot, tá bom? Isso aí vocês encontram, é bem fácil aí na internet. Também coloquei aqui, a gente tem nossas mídias sociais, né, o site também do Projeto Ilhas Rio, que vocês podem conhecer melhor sobre o projeto, e também sobre as Ilhas Cagarras. E meu super obrigada aí pela paciência, pelo tempo de vocês, obrigada de novo pela organização do simpósio, pelo convite, e poder falar um pouco da minha experiência aí, com as Ilhas Cagarras no mundo. E aqui, se alguém quiser depois, pode me escrever também, fica à vontade, eu vou ter um prazer enorme de ajudar vocês a submeter aí uma candidatura também. E aí, pensando, já morei um bocado no Nordeste também, desde Rio Grande do Norte, a Paraíba, conheço bastante, então eu tenho certeza que tem muitos locais aí que podem ser protegidos, como as Ilhas Cagarras. E aí, não só pensando em Fernando de Noronha, Rocas, mas pensando em Ata dos Corais,
Praia de Carneiros, a Maragogi, a Pirangi, enfim, muitos recifes e bancadas que existem aí no Nordeste e no Brasil como um todo. Tá bom, gente? Eu vou parar de compartilhar aqui e eu fico totalmente aberta aí a pergunta se alguém tiver, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Aline, pela sua palestra. Agora a gente vai começar o nosso momento de discussão, né? Eu vou trazer algumas perguntas que o público fez dentro do link que eu estava enviando durante a palestra. E eles foram votando, né? Quais eles julgaram mais relevantes. E a primeira é a seguinte, né? É proibida a pesca na área da unidade das ilhas? Caso seja, como é feito esse controle? Certo. As Ilhas Cagarras são uma unidade de conservação integral, né? Então, ela é proibida a pesca, mas as Ilhas Cagarras, a área marinha, é uma área bastante curta, são 10 metros de raio a partir do costão, então ela não é tão grande assim. E como ela é feita? Primeiro, teve um trabalho muito grande de divulgação, né, da unidade, ela foi criada em 2010, então já tem 11 anos de criação, e então tem um trabalho muito grande de divulgação de que é proibido, mas ao mesmo tempo o próprio ICMBio ele faz o monitoramento das águas do entorno e sempre aborda as embarcações falando que ali é uma unidade de conservação de proteção integral, então é mais ou menos dessa forma que acontece. Obrigado. Outra pergunta que o pessoal fez foi se já existe um mapeamento de possíveis novos hotspots na costa brasileira, se isso já vem sendo mapeado atualmente. Olha, não, assim, o HopeSpot, a iniciativa dessa estratégia de reconhecimento, ela parte do princípio que a comunidade local ela faz a candidatura, né? Então, não é o Mission Blue que faz um levantamento e convida as pessoas, é o contrário, as pessoas têm um local que acham que precisa ser protegido e aí elas submetem essa candidatura. Mas eu, assim, poderia ser, como eu falei, Fernando de Noronha, Todas as Rocas, mas pode ser locais ali, aí um exemplo, não sei se tem alguém de Natal, mas os recifes de Pirangi, que são recifes belíssimos ali, com alta diversidade, né, com uma estrutura muito grande, com esponjas, a Foz do Amazonas, aqueles recifes da Foz do Amazonas, aquilo ali, por favor, alguém submete uma candidatura para lá, porque ainda mais com todas as ameaças que existem ali dos loteamentos para o petróleo, né, para a exploração do petróleo. Então, eu tenho certeza que não falta no Brasil ponto que mereça virar um hotspot. Aline, outra pergunta que o pessoal fez, mais agora relacionada às Ilhas Cagarras, se tu percebeu se houve alguma mudança no antes e no depois de ela ter se tornado um Hope Spot? Tá. Essa pergunta é bem interessante. Assim, a gente tem feito esse monitoramento e a gente compara áreas protegidas, né, ilhas similares ali do Rio de Janeiro que não são protegidas pela unidade de conservação e a própria Ilha Cagarra. A gente tem uma tendência de ter maior quantidade, maior densidade de peixes e isso em relação ao que eu estou falando, o monitoramento de peixes, né? E riqueza de espécies também. Mas ela ainda não é estatisticamente significativa, não tem uma tendência, e a gente continua monitorando, como eu falei, são 10 anos só, então a gente podem ser diferentes questões, pode ser que o tempo de criação ainda não foi suficiente para ter esse aumento mais expressivo dentro da área protegida, mas ao mesmo tempo, como eu falei, a área protegida marinha ela é muito curta, tá? Então, pode ser que isso seja algo também que tem uma certa influência ali, que ela precisa ter uma maior área. Então, a gente ainda está trabalhando buscando melhores respostas para isso.
mas existe sim uma tendência de que a área protegida tem maior tanto riqueza de espécies quanto abundância. E a gente está justamente também tentando trabalhar com dados especialmente voltados para aquelas espécies de interesse comercial, como as garopas e polvos e lagostas, que podem dar esse resultado mais interessante, no sentido de que dentro da unidade elas estão protegidas e tem esse efeito de transbordamento para as áreas abertas. Então, a gente está trabalhando nisso aí ainda. Bom. Outra dúvida que o pessoal teve, Aline, foi em relação aos emissários que foi comentado, né, de Ipanema. Você mencionou que eles são soltos a 1 quilômetro da ilha, certo? Isso certo. Dá aproximadamente quantos quilômetros da praia, eu acredito que da costa, né? E tipo, não tem como pressionar para que esse emissário seja ampliado, né, seja aumentado. Eu acho que isso está relacionado ao impacto que ele causa na região, né, por conta da proximidade. Se tem alguma iniciativa para que mude alguma coisa em relação a isso, entendeu? Certo. E isso é um problema histórico, né? Na verdade, agora me fugiu exatamente o ano de criação, mas eu acho que é da década de 70 ainda, que o emissário submarino foi feito, né? O rio não tinha esse tamanho todo e a gente também não tinha esse conhecimento todo do problema que era causado. Então, ele sai a 1 quilômetro da ilha e ele sai a 4 quilômetros da Praia de Ipanema. Então, ele é relativamente mais distante da Praia de Ipanema, né? Mas quando vem um vento que a gente chama do vento sul, né? O quadrante sudeste, a gente vê essa influência do emissário submarino na praia também. E, na verdade, eu acho que a solução não é digamos, jogar a sujeira mais longe, né? Não vamos continuar jogando a sujeira para debaixo do tapete. Eu acho que o que a gente precisa é que minimamente ela tenha um tratamento secundário, ela tem um tratamento de resíduos sólidos grandes. Então, a única coisa que ela tem é um gradeamento que ela pega resíduos do tamanho de uma bola de tênis, assim. Então, ela só pega lixo grande, então, desde cotonete a coisas piores vão parar no mar, né? Então, mas isso é algo que tem que ter vontade da população, tem que ter vontade política. Para você construir uma estação de tratamento num dos maiores valores de metro quadrado da cidade do Rio de Janeiro, né, que é a Zona Sul ali, pegar Ipanema, Leblon, Lagoa, precisa ter bastante pressão da sociedade e vontade política para que isso um dia venha acontecer, mas a gente tem que comprar essa briga, porque não tem cabimento, assim, sabe? Isso é uma questão de saúde, uma questão de economia, uma questão de saúde, não é uma questão só biológica, né? Que a gente já está misturando a água, os bichinhos, não, é uma questão de saúde pública. Os peixes que as pessoas estão comendo estão contaminados, né, de certa forma, aí, por essa água. As pessoas nadando na praia, de certa forma, também estão nadando nessa água, que tem um impacto aí do emissário. Então, a gente precisa comprar essa briga. Certo. E só para a gente encerrar agora, essa última questão, que é em relação à questão do financiamento, né? Para que se haja projetos para essas áreas. Tem uma pergunta que fala assim, uma vez que as ilhas Cagarra são hotspots, elas podem receber financiamento privado ou de ONGs internacionais? Então, as ilhas Cagarras em si, por elas serem uma unidade de conservação federal, o ICMBio, que é o órgão gestor, ele não recebe dinheiro diretamente de instituições. É um orçamento da União. Todas as unidades de conservação no Brasil, elas são geridas aí e recebem recursos diretamente da federação, né, da União, do Ministério do Meio Ambiente. O que acontece são os projetos que são feitos nessa área, como um exemplo, o Projeto Ilhas do Rio. Então, você imagina que todo mundo que trabalha nessa área pode ser beneficiado por isso, porque uma vez que você alavanca a comunicação e a exposição
dessa unidade de conservação na mídia, não só no Brasil como no mundo, o potencial de você conseguir patrocinadores ele é muito maior. Assim, porque você tem uma exposição da marca, por exemplo, quando você, eu quero associar com, de repente, um hotel da Orla. Olha, gente, você está associando a sua marca a um projeto de responsabilidade, né, me faltou a palavra, mas de responsabilidade socioambiental. E isso é benéfico. Hoje a gente tem todo um setor privado com uma outra mentalidade. Então, nesse sentido, e até em editais maiores, públicos, assim, você tem um grande apelo para que você consiga esses financiamentos, esses apoios, né? Então, o Mission Blue ele não garante que você vai conseguir mais recursos, mas de certa forma essa maior visibilidade, esse reconhecimento do local, do projeto, dos embaixadores, ele vai te facilitar ter contato com possíveis financiadores. Então, muito obrigado. A gente só tem a agradecer mais uma vez, né, pela sua participação no nosso evento. Acredito que tenha sanado a dúvida de muita gente. A gente teve várias questões aqui, né, em relação à sua palestra. E é isso. Eu vou passar a palavra para Eduardo, caso ele queira falar mais alguma coisa. Oi, olá a todos. Aline, muito obrigado. Um complemento, né, de uma informação que você deu. Na sexta-feira a gente vai ter uma palestra sobre geoturismo, que também vai pegar um pouco essa ótica, mas também de ambientes aqui costeiros, aqui no próprio continente, que tem potencial de virar geoparque. E aí é um conhecimento útil muito bom aí para quem está inscrito. A gente